este nosocômio, né, que é o manicômio. Só temos essa pergunta, não temos a resposta. Então, deduz-se, né, que havia presos políticos. Não só o Melinho, como o Aparecido Galdino, que era um líder messiânico que era preso político, e também o Antônio Adolfo, como é que era o nome dele? De Castro, que era um dos fundadores da ELN, que foi enlouquecido também na tortura como o Melinho, e foi levado para o manicômio judiciário, e ficou lá. Costa Pinto. Antônio, isso, o Costa Pinto. E ele ficou lá no manicômio durante vários anos, como o Melinho, que ficou também durante 5 anos, e o Melinho só é retirado de lá quando houve a abertura política. Ele sai em dezembro de 1976, já no processo de chamada abertura lenta e gradual e segura do general Geisel. Então, só para registro que o manicômio judiciário é um local que deve se fazer uma investigação, porque ele foi usado como aparelho de manutenção de presos políticos. Presidente, Fernando Moraes falando. Apenas me desculpem a falta de método, mas acho que é preferível assim do que deixar de fazer registro. Há indícios fortes de que um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari tenha sido o tenente-coronel Carlos de Carvalho, que chefiava o serviço secreto de serviço reservado da Polícia Militar, que era conhecido pela alcunha de Taturana, por causa do bigode, tinha um bigodão grosso, e que nós trouxemos aqui à Assembleia. Ele foi intimado, havia que depor numa comissão de inquérito que apurava as responsabilidades do governador Maluf e do comando da Polícia Militar no espancamento de parlamentares e de populares num ato da Freguesia do Ó, ficou conhecido como a Comissão da Freguesia do Ó, governo itinerante do Paulo Maluf na Freguesia do Ó, onde foram espancados os deputados Geraldo Siqueira e Sérgio Santos, que aliás, morava na Freguesia do Ó. O comando dessa operação, nós identificamos quase todos os que batiam, trouxemos aqui, e o comando estava a cargo do tenente-coronel Carlos de Carvalho, chefe de serviço reservado da PM, que, depois disso, foi promovido, talvez por esse mérito, promovido a coronel pelo governador Paulo Maluf. Há indícios de que ele tenha sido um dos sequestradores do jurista Dalmo Dallari. É muito fácil comprovar isso, basta levar fotos dele, ou retiradas do prontuário dele na Polícia Militar, ou dos arquivos daqui da Assembleia, porque, quando ele veio depor aqui, ele foi fartamente fotografado. Então, acho que seria importante também, são 2 elos juntando a máquina oficial com operações clandestinas, como a do sequestro do Dalmo, que justificou, inclusive, a homenagem a ele, feita pelo Papa anterior, cujo nome eu não me lembro. Desculpem. Quando da visita do Papa, que o Dalmo Dallari foi sequestrado, Zé Carlos Dias... Isso, exatamente. Foram 3. Eles foram sequestrados separadamente. Quero os 3. Valdemar, não, o Rossi não foi. O Rossi tinha sido preso no professor. Bom, pelo menos o Valdemar, o Zé Carlos Dias e o doutor Dalmo Dallari foram sequestrados preventivamente quando a visita do Papa, que ia haver uma manifestação no Morumbi. Bom, Suzana, nós conseguimos achar o vídeo. 80. Nós conseguimos achar o vídeo estava fora do site do Caco Barcelos, o documentário estava fora do... Nós conseguimos, estava no arquivo do Marcelo Delic, e o pessoal da assessoria ia apresentar o vídeo sobre a Vala de Perus, falando logo na abertura, mas estava muito difícil, eles conseguiram. Então, como a tela... Mas está sendo, ainda está colocando no ponto. Não, precisa colocar no ponto. Nós íamos encerrando já. Eu só gostaria de pedir fique à vontade. A Rosa e a Maria Rita se tem alguma pergunta a me fazer, se eu não fui clara em alguma coisa, que eu possa esclarecer, enfim, que outra informação eu puder acrescentar. Ela pediu para mim. Eu acho...
Eu acho que a sua exposição foi muito clara. Eu tinha lido já também o relatório que tinha sido preparado sobre o caso, que foi preparado aqui um informe todo para nós, né, e que fica preparado, é um documento que já está pronto, que foi preparado aqui pela Amelinha, pelo Ivan, pelo Diogo, pelo deputado aqui. E, então, eu propriamente não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, algumas que você tem também. Quer dizer, eu tenho as dúvidas que você tem. Eu me pergunto como é que isso aconteceu efetivamente. A gente não tem, até hoje, a gente não tem uma história absolutamente clara sobre o que aconteceu. Essas dúvidas, eu acho que sequer a gente vai poder... nós não vamos responder a isso também quando nós chamarmos aqui pessoas para responsabilizar por esses fatos. Essa é uma perda que eu não sei como é que a gente vai recuperar, né? Porque todos nós queremos saber, em relação a um familiar, a um ente querido, como é que foi até o fim, né? Isso, eu não sei eu acho que a gente não vai poder saber, assumo isso previamente como perda, mas vai ter muitos outros ganhos nessa história e é isso que a gente está tentando produzir. Eu tenho essas dúvidas que você tem também, que você levanta, que você sempre se refere a elas, essa dor de não saber uma porção de coisas. Mas eu acho que, do ponto de vista da sua exposição, ela foi muito clara. Então, assim, desculpa, Maria Rita, antes que eu me esqueça, que eu não estou muito boa da cabeça. Como eu tenho algum procedimento a fazer através da Comissão da Verdade ou não, em relação a, pelo menos, mudar o atestado de óbito do Luiz Eurico, que até hoje consta como suicídio. Então, assim, é uma pergunta. Em função desse laudo do pericial, que ele está sendo encaminhado, assinado para a própria comissão. Eu tenho uma cópia dele, o Cláudio Fonteles me disse que já tinha visto o laudo, que também achou inquestionável. Que procedimento eu poderia fazer? Através da comissão ou eu tenho que fazer juridicamente para que, pelo menos, eu nunca vou saber como ele morreu, quem matou, provavelmente vou morrer com essa dúvida, mas pelo menos não vou ter no atestado de óbito a versão de suicídio. Olha, eu acho que você pode encaminhar isso para a comissão. Como solicitação. Como solicitação. Se nós precisarmos de algum apoio seu ainda, de alguma questão que você levante para a gente, nós vamos dizer. Acho que esses casos vão ter que ser pensados pela comissão um a um. Não são fáceis, porque o Herzog nós conseguimos mudar, conseguimos uma decisão que nós pensávamos que não ia haver recurso em relação a ela. A decisão foi até comemorada, foi feito um cartaz, foi um prêmio para esse cartaz, houve uma comemoração numa noite de premiações, e, no entanto, houve um recurso, e agora nós estamos fazendo as contrarrazões desse recurso e dizendo que, em nome de duas questões fundamentais, pelo menos, que o respeito, a fidelidade à sentença que responsabilizou a União e que reconheceu que a morte dele... O recurso é do Ministério Público? É do Ministério Público. O recurso é do Ministério Público, mas é de um outro Ministério Público que não é o federal, que tem aquela Comissão de Direitos Humanos, é de um Ministério Público Estadual. Então, nós estamos cobrando que, em função da fidelidade à sentença, que declarou que a União era responsável e que a morte foi por lesões e maus tratos, e também pela verdade material que toda a opinião pública conhece, que mais de 1.000 jornalistas na época e comunicadores fizeram, no momento, correndo risco de vida, enfim, por várias razões de ordem política, que retratam essa verdade material, que essa decisão tem que ser mantida, mas quem vai julgar isso é o juiz corregedor. O que eu quero dizer é que é uma luta ainda. Tem os que estão do outro lado, tem os que têm uma visão da realidade, então isso aí tem que ser, nós temos que alcançar isso, conseguir isso, lutar por isso. E, no caso dessas mudanças de atestado, não vai ser uma coisa fácil, hein? Porque ela é muito simbólica, porque essas mudanças são muito simbólicas, mas encaminhe que nós vamos lutar por isso. Eu me preocupei quando vi que a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, eu vi pela imprensa
uma entrevista do presidente da comissão, Marco Antônio Barbosa, junto com a ministra Maria do Rosário, dizendo que iam mudar mais de 400 atestados de óbitos. Fiquei muito assustada com isso, até porque, hoje em dia, nós questionamos muito a atuação da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, não foi à toa que eu me retirei dela, e porque acho que isso não pode ser assim. Em relação aos desaparecidos políticos, nós não queremos que mude o atestado de óbito de ninguém, que o corpo não foi localizado. Se a comissão estiver fazendo isso, ela vai estar nos prejudicando do ponto de vista jurídico pelos avanços que nós temos tido junto ao Ministério Público na aceitação de novos casos. Então, como a nossa instância para nós hoje é a Comissão da Verdade, acho que eu falo aqui pela Rosalina, pela Laura, pela Crimeia, pela Denise, pela Ângela, que são os familiares que estão aqui, que tenho certeza que não concordam com ele, pelo Ivan, que não concordam com essa decisão e com essa manifestação da ministra e da comissão. Da comissão, eu não tenho notícia que houve esse pronunciamento da comissão, até porque, para haver um pronunciamento da comissão... Não, foi da Comissão da Verdade. Não, da Comissão dos Mortos Desaparecidos. Sim, da comissão. Aí nós não temos também uma ingerência, mas eu acho que também, se ele entender... eu não sei se ele expressou a vontade de que pudesse, em algum momento, a partir das descobertas que fossem feitas, mudar, se ele estava dizendo isso, se houve fidelidade ao que ele disse por parte da imprensa, mas, de qualquer forma, eu acho que é fundamental que ele seja procurado para que seja esclarecido isso. Mas nós não estamos, nesse particular, atuando com ele, nem fizemos esse tipo de declaração. Ela perguntou, rapidamente, nós temos uma boa interlocução com o Marco Antônio Barbosa. Então, acho que também podemos conversar com ele sobre a inconveniência de ser feito dessa maneira, né? Como se aí, então, realmente passou uma borracha, virou a página e encerram-se as pressões pelo estabelecimento das verdadeiras condições da morte. Acho que ele deve ser sensível a isso. Eu não sei por que ele falou que iam mudar os 400, não tenho a menor ideia, nem sabia disso. Mas acho que a comissão pode, né, ter esse papel de fazer essa interlocução com ele, né? E a outra coisa que eu acho que, rapidamente, já que você perguntou para nós duas, eu acho que o muito importante do seu depoimento não é questão que tenha trazido ou não novidades. O Luiz Henrique é um dos encontrados, não é? Mas eu acho que o importante do que você diz, e a cada vez que a gente ouve uma nova pesquisa dos familiares, é a importância desse que a Rosa falou. É um confronto, não é fácil, mas da comissão não desistir da abertura de arquivos. Nesses arquivos destruídos, quer dizer, o importante é a comissão não se conformar com isso, então temos que achar a ordem de destruição, então temos que achar o responsável, porque talvez o único recurso que ainda exista para esclarecer os muitos desaparecidos ainda sem nenhum esclarecimento seja esses arquivos. Então, o importante é a comissão ter um compromisso, nem é a minha área na comissão, eu estou com os camponeses e indígenas, mas que também há arquivos, mas o importante é que a comissão, até o fim, não aceite essa versão e que, se for o caso, no fim, no relatório final, ainda denuncie isso como uma versão que a comissão não pôde aceitar, mesmo porque sem os autos de quem ordenou destruir, etc., então nós não precisamos aceitar. Isso fica uma informação de boca que não é confiável, né? Com a palavra, o Ayrton Soares. Olha, eu tenho incumbência de entregar às integrantes da Comissão Nacional o documento exaustivamente trabalhado e compilado pela Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, comissão essa com quem temos ligações muito antigas. Desde pela primeira vez, em plena ditadura, essa comissão foi responsável pela ida dos familiares presos políticos ao Congresso Nacional, fazer a denúncia, que depois fundamentou um pedido de CPI na Câmara dos Deputados para apurar os mortos desaparecidos. Então, fico honrado em poder entregar para vocês esse documento que a comissão elaborou sobre Luiz Eurico Tejero Lisboa, na certeza que serão encaminhados para que possa receber devida apuração. Obrigado. Bom, em seguida, a entrega do documento
queria passar a palavra. Ricardo, vem para mim. Ricardo, por favor, Ricardo. Ricardo Carvalho é uma das testemunhas desse depoimento da Suzana, ele acabou de chegar. Doutora Rosa. Com a palavra o Ricardo Carvalho, fica à vontade. Eu respondo perguntas, eu falo. Não, já pode ir direto falar sobre a sua participação sua no caso do Luiz participação no caso. Tá. Que a Suzana, quando fez o relato, ela já te citou várias vezes e tal. Até a gente estava dando um tempinho para você entrar dentro do clima e tal, mas a gente gostaria de ouvir seu relato direto. Obrigado. Pois não. Eu sou jornalista e costumo dizer que mais do que jornalista eu sou repórter, porque durante muitos anos da minha carreira, como repórter de direitos humanos na Folha de São Paulo, na TV Cultura também, no Jornal da República, né, isto é, eu, pelas circunstâncias profissionais daquele momento, eu tinha como fonte de informação nada menos, nada mais do que Dom Paulo Evaristo Arnes, no colo de quem caíam todas as denúncias pela América Latina inteira. E ele me chamava, e a Folha, naquele momento, dava espaço para esse tipo de reportagem, e nós fomos avançando, até que o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era da Comissão de Direitos Humanos da Cúria, me chamou um dia lá mesmo, só quero dar um pouquinho essa circunstância, ele me chamou um dia na sala da Comissão de Direitos Humanos e disse: Ricardo, acho que estamos perto de encontrar o corpo de um desaparecido político e, pelo que a gente dá conta, é o primeiro, tal. Você topa fazer a reportagem? Aí eu costumo dizer que a reunião de pauta começou imediatamente, né? E aí fomos atrás. O Ivan estava junto com a gente nessa empreitada, mas me lembro muito bem, eu, Suzana e Luiz Eduardo, o Ivan sempre do lado da gente, indo procurar as circunstâncias do assassinato do Terreira. Nós vendo aqui, conversa dali, repórter e tal, e estava junto da gente, com a gente como fotógrafo, o Hélio Campos Melo, que era repórter fotográfico, hoje editor da Revista Brasileira. E nós começamos a tatear, correr atrás, procura daqui, procura dali, e chegamos numa pensão na Rua da Liberdade, onde, como jornalista e como repórter... Desculpe, Conselheiro Furtado, era na bairro da Liberdade, na Conselheiro Furtado. E foi uma emoção muito grande para mim, como repórter, né? A gente vai chegando perto de encontrar o objetivo daquela reportagem, mas ainda a emoção que a Suzana passou ali foi uma coisa impressionante, quando nós encontramos ali as evidências do assassinato do Terreira de Lisboa naquele local, naquela pensão. Tiros no teto, a emoção das pessoas que nós entrevistamos. Uma moça ela se abraçou com a Suzana quando descobriu que aquele caso ocorrido tantos anos antes estava sendo desvendado e que tinha essa importância, vamos chamar assim, política, para aquele momento. Então, dali, como repórter, o repórter, tem alguns jornalistas aqui presentes, o repórter, quando vê essa coisa, ele enlouquece, ele quer saber tudo, vai atrás, pergunta, responde, vai atrás, e nós chegamos a essa evidência dos tiros na parede. E eu estava em transição ali do Jornal da República para a revista Isto É, quando o Mino Carter me chamou, o editor da revista, me chama e fala: como é que é essa história aí e tal, né? E a gente faz o que a gente diz, o jornal falado, para a chefia de reportagem, a gente vai narrando o que é, e o Mino foi se impressionando. E aquela reportagem acabou capa, aliás, uma capa muito, muito forte, muito bonita, até do ponto de vista gráfico, da revista Isto É. E ali a gente narra o que aconteceu. Mais detalhes dessa reportagem está nesse livro aqui, O Cardeal e o Repórter, que eu acabei escrevendo numa compulsão de contar as coisas que foram acontecendo na minha função de repórter de direitos humanos. Essa história está narrada em mais detalhes aqui. E outras histórias que, eventualmente, poderão interessar a Comissão da Verdade, só para citar rapidamente, como o preso político brasileiro que estava no manicômio em São Paulo e que foi retirado por conta, obviamente, da ação de Dom Paulo Evaristo Arnes e por conta da reportagem que nós fizemos ao descobrir o caso. O aparecido Galdino Jacinto é uma história também impressionante do ponto de vista
político, jornalístico, obviamente, e que eu narro aqui, e que eu quero deixar esse livro com a comissão, porque tem outros relatos aqui que, eventualmente, poderão interessar a vocês. Eu não sei, eu fico à disposição de perguntas, e o que mais eu poderia detalhar, fico à disposição de vocês. Hã? A matéria em si. Bom, quando nós entramos naquela pensão, lembro como se fosse hoje, a gente estava com muito receio, até porque o portão estava aberto. Aí, então, já sabem da gente. Né? A gente sempre vivia esse certo receio de que o DOP já sabe, eu, pelo menos, tinha esse certo receio, porque conversa daqui, conversa ali. Quando nós entramos por aquele corredor, e nós fomos caminhando, um corredorzinho estreito e tal, quando nós subimos o primeiro degrau, nós encontramos uma pessoa, que eu acho que era o marido da dona, eu não sei perfeitamente, que disse assim, que ninguém ia falar sobre nada ali. Ninguém ia falar. E aí, essa senhora, uma moça, personalidade forte, quando encontrou Suzana, ela se emocionou, começou a lembrar do caso, aí chamou acho que a dona da pensão, e, de repente, criou um clima que não tinha mais volta, tinha que se contar aquilo, tinha que se contar aquela história. E eles começaram a narrar como é que tinha sido, né? Que o Terreira, ele estava quase que numa edícula, num quarto fora, vamos dizer, do prédio da própria pensão, e começaram a narrar que eles escutaram a polícia, ou, enfim, era uma polícia camuflada, não era a polícia oficial fardada, tal, entrando, procurando e atirando. E todo mundo ficou fechado nos seus quartinhos lá, com medo do que estava acontecendo. Quando o barulho, aquela coisa acabou, eles saíram e olharam pelo vitrô e viram um corpo estendido na cama, ensanguentado. E quando eles entraram, as pessoas estavam ali, entraram, a polícia, onde saiu, falou algo como: vamos limpar o sangue desse local aqui. E que tinha muito sangue naquela sala, naquele salão, naquele quarto, né? Eles começaram a limpar, espremia pano numa bacia, tentando limpar o ambiente do que estava. E eu não me recordo agora como é que o corpo foi tirado de lá, eu não lembro. Você lembra, Ivan, como é que eles descreveram isso? Não é o caso, né? Mas, enfim, eu não lembro exatamente como é que o corpo foi retirado. Como é que eles narraram que o corpo tinha sido. Como? Não, isso seria um detalhe importante, né? Porque depois surgiu a versão de que o corpo foi chutado pela escada, né? Realmente esse detalhe é importante, porque num segundo momento surgiu a versão, né, no inquérito, que o corpo teria sido chutado. As pessoas não mantiveram essa história depois, né? Assustadas, a história que contaram a vocês, depois não foi mantida, não é isso? Depois quando? É que aí o Ricardo não acompanhou. Ele não acompanhou. A Suzana contou isso. Você pode narrar para ele, Suzana? É que depois que nós fomos à pensão, quando eles narravam que ele teria sido morto... Suzana Lisboa. Ele teria morrido ali, eles sempre mantiveram a versão de que ele se matou, que chamaram a polícia. E depois, na fase da reconstituição de identidade, é que, quando eu fiz a primeira exumação e o corpo não tinha o tiro no crânio, não correspondia às características do que tinha sido necropsiado, e tinha fraturas, então, eles, quando foram ouvidos de novo pela polícia, na reabertura do inquérito, disseram que o corpo tinha sido chutado na escada para tentar justificar isso. Tanto a Maria de Lourdes, que era a moça que primeiro reconheceu ele, essa história que chorava, você se apresentou como irmão dele, eu era a mulher dele, mas do Nelson Bueno. Nelson Bueno. E aí ela também, ela e a dona da pensão modificaram o depoimento. Esse cidadão que não queria falar nada, a gente teve informações de que ele chama Silvestre Poggi, era o zelador da pensão, e ele era como é que chama? Ajudante da polícia? Como é que chama? Um informante da polícia. Ele seria um informante da polícia, todo mundo dizia isso, ele mesmo falava que eu ajudo a polícia, sim. Então,
essa fase já da mudança do depoimento deles, aí você já não acompanhou, né? A revista deu a matéria, a reportagem e tal, e aí, como jornalista, a gente muda para outra reportagem, muda para outra, para outra, para outra. E eu acabei, sabia da exumação, sabia da denúncia, sabia, mas jornalisticamente a gente não acompanhou mais, a revista não acompanhou mais, e eu também não. Quer dizer, talvez por isso que eu não sabia esse depois, né? Porque eu não acompanhei mais o caso. Então, agora para a Suzana, que não terá esquecido como é que foi a versão que ela deu na hora sobre a retirada do corpo. Só para ficar aqui registrado outra vez. Isso. Eles disseram que, ao ver o corpo, espiarem pelo basculante, ver o corpo deitado, eles chamaram a polícia veio, o quarto estava fechado por dentro, eles empurraram a chavezinha assim na porta, tiraram com um jornal, que a polícia teria feito isso, e entrado no quarto e depois retirado o corpo normalmente, que a polícia teria levado. Essa versão de chutado pela escada, porque era no primeiro andar, só aparece depois, na fase do inquérito policial, quando o tal corpo tinha fraturas. E o delegado, assintosamente, ele induz as pessoas a dizerem isso. A leitura dos depoimentos é nesse sentido. Eu não fui ouvida em nenhum momento. Eu tenho uma recordação... Ricardo. Pois não. Eu tenho uma recordação de que, quando a polícia teria chegado, a outra polícia, né, a polícia oficial, chegou, quando eles viram o clima, eles não quiseram também... Eles ficaram muito inseguros do que fazer. Não teve isso, Suzana? De que eles não sabiam direito, porque tinha denúncia. Eu, realmente, não lembro direito. É que depois que saiu a matéria na Isto É, nós não voltamos à pensão. Então, eu, pelo menos, não voltei em seguida à pensão, porque nós enganamos aquelas pessoas, né, de que a gente estava fazendo uma coisa que era para mostrar para a mãe, estava gravando o depoimento. Então, a história de que ele teria mais de uma identidade, de que era terrorista, de que a polícia chegou, que tirou todo mundo, não sei o que, isso aparece depois, nessa fase já de investigação. Mas eles não acrescentaram coisas suficientes para dizer o que aconteceu, a não ser esse vídeo do Caco, que diz que eles entraram ali, mataram, lavaram o corpo, não sei o quê, montaram a cena. Mas não é uma testemunha ocular, é uma testemunha indireta que soube dos moradores da pensão. Maria Rita falando. Que ano saiu a matéria da Isto É, Ricardo? Para saber queria saber também se essas pessoas sofreram, as pessoas que estavam com medo de falar. 1979. 1979. E vocês sabem se as pessoas que acabaram falando, achando que era família e tudo, sofreram algum tipo de pressão depois, de susto? Vocês sabem alguma coisa das pessoas da pensão? Não. O livro tem fotos, não sei se chegaram a ser mostradas, a foto da Suzana abraçando essa moça que